Eu posso acabar com o seu sofrimento, mas o preço a se pagar será caro. Uma pequena viajante estava perdida em meio às árvores de um dos lugares mais perigosos do mundo de Neupia, os Bosques Assombrados. Ela já estava perdendo as esperanças, achando que não ia conseguir encontrar o lugar para se abrigar, até que ela vê ao longe a luz de uma fogueira. A viajante vai até lá e ela encontra o acampamento cigano. O senhor percebe que ela está tremendo de frio e a convida para sentar com ele ao lado da fogueira. Então, ela se apresenta como Gilly. Ela explica que estava seguindo a trilha certa, mas que deve ter pego algum caminho errado e se perdido. O senhor diz que é perigoso se perder nesses bosques e que não é à toa que existem tantas lendas e mitos sobre o lugar. Ele inclusive estava lendo sobre um desses contos e pergunta se ela gostaria de ouvir. Gilly fica animada e diz que sim, e ele começa a história. Escondida nos bosques assombrados, existia uma cidadezinha chamada Neuvia. Nessa cidade vivia o casal Edmund e Alice, junto de seus 3 filhos. Bruno, o mais velho, era extremamente tímido e tinha olhos para apenas uma garota da cidade. Infelizmente, como era pequeno e fraco, ele não tinha como se defender das agressões do namorado ciumento dela. Andando pelas ruas completamente desesperançoso, um vendedor de olhos dourados o aborda, afirmando que possui um elixir capaz de curar todas as tristezas e trazer todos os desejos, seja o que for. A única coisa que ele pedia em troca era um pouco de dinheiro. Bruno ficou relutante, já que estranhos praticamente nunca iam até a cidade. Mas ele não podia resistir à oferta. Naquela noite, desesperado por ter seus problemas solucionados, ele bebeu até a última gota do elixir. Quando Bruno acordou, ele foi correndo até o espelho, e a poção de fato havia cumprido o que prometeu. Ele não só estava mais forte, como também se sentia mais confiante. Tudo o que ele sempre quis ser. Ele contou ao seu pai sobre a poção, mas Edmund ficou desacreditado, dizendo que problemas não podiam ser solucionados da noite pro dia com poções mágicas, e que todo o sucesso vinha através do trabalho duro. Mesmo com a mudança abrupta no físico do seu filho, Edmund tinha coisas mais importantes para se preocupar. Os negócios da família ficavam cada vez piores. Consumido pela preocupação, ele estava andando pela cidade quando uma voz o chamou. Um vendedor de olhos dourados o ofereceu um elixir, dizendo que curaria suas tristezas e traria seus desejos. Então Edmund percebeu que se tratava da mesma poção que Bruno havia falado. Apesar do que havia dito mais cedo ao seu filho, Edmund decidiu dar uma chance à poção. Ele não tinha nada a perder mesmo. As semanas seguintes provaram que Bruno estava certo. Mesmo bebendo só algumas gotas do elixir, as preocupações financeiras de Edmund haviam se resolvido e os negócios estavam prosperando de novo. Rapidamente, a história sobre o que a poção havia feito se espalhou por Neuvia. Bruno e Edmund foram seus principais propagadores, já que faziam questão de contar suas histórias a quem perguntasse. Até mesmo Reginald, irmão mais novo de Bruno, havia bebido a poção para adquirir mais conhecimento. Todos os moradores de Neuvia, adultos e crianças, faziam fila para adquirir esse mágico elixir. Apenas uma criança, a filha mais nova de Edmund e Alice, não tinha nenhuma preocupação e não havia bebido. Os demais neuvianos experimentaram o milagroso elixir, e no começo, todos os seus desejos se tornaram realidade. Entretanto, com o passar dos dias, a magia começou a revelar o lado sombrio de suas ambições. Edmund se tornou cada vez mais ganancioso com a sua crescente fortuna, desconfiando de todos à sua volta. Bruno ficava cada vez mais forte, num ponto em que ele havia se tornado uma criatura grotesca e musculosa. Reginald havia adquirido tanto conhecimento que nenhuma criatura mais conseguia conversar com ele, o que o fez se isolar junto com a sua hiperfixação em seus livros. O mesmo havia acontecido com os moradores de Neuvia. Seus desejos o estavam transformando em criaturas deformadas e horrendas. A felicidade que havia tomado conta da cidade havia ido embora tão rápido quanto chegou. A população clamou pela cabeça do vendedor, querendo saber o que aquele elixir tinha feito com eles, mas ele havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Desesperados para achar um culpado, todos se voltaram contra Edmund e sua família, afirmando que eles eram os culpados por propagar a poção. Como a filha mais nova era a única que não havia bebido o elixir e não estava sofrendo de suas reações, Bruno pediu que Reginald a levasse para os Bosques Assombrados, onde ela teria uma chance de se esconder em um lugar seguro. Enquanto Reginald saía pelos fundos com a irmã, Bruno estava distraindo a população enfurecida. Os dois jovens vagaram pelos bosques, um lugar hostil até mesmo para os moradores da região. Quanto mais andavam, mais presos eles pareciam ficar em seu interior, até que a mais inesperada ajuda veio. A misteriosa Hilaire, a fada da terra, apareceu diante deles. Uma figura de histórias de fantasmas contadas para assustar crianças. Mas diferente do que as lendas diziam, ela não era o terrível fantasma que estava no imaginário popular. Não existe outro refúgio para ela, disse Hilaire. Reginald se recusava a entregar sua irmã, que calmamente olhou para seu irmão e disse que estava tudo bem. Relutante, Reginald decide deixar ela aos cuidados de Hilaire, já que não havia outra opção. Ele a viu partir, enquanto caminhava de volta para Neuvia para ajudar sua família. Enquanto isso, os neuvianos enfurecidos atacavam Bruno e tentavam invadir sua casa. Impotentes, Edmund e Alice, que estavam escondidos em um dos quartos, só conseguiam ouvir os gritos da multidão cujo ódio estava direcionado ao Bruno. Reginald chegou em tempo para ver seu irmão sendo perseguido em direção à floresta escura dos Bosques Assombrados. Ele esperou que toda a população sumisse entre as árvores para levar seus pais ao lugar mais seguro que conhecia, a mansão abandonada da cidade. Como passou a infância brincando de esconde-esconde ali,
Reginald conhecia todas as suas salas e passagens secretas. Após a população perder Bruno dentro dos bosques, eles voltaram para Neuvia em busca do restante da família, mas sem sucesso. Então, eles direcionaram seu ódio uns contra os outros, até que foram interrompidos pelo prefeito, que ainda possui um pouco de sanidade. Como porta-voz da cidade, ele acalmou a população dizendo que o momento de encontrar culpado já havia passado, e que agora eles deveriam trabalhar juntos para resolver o problema. Se fomos amaldiçoados com magia, então seremos curados com magia, ele gritou. Então, propôs que invocasse o espírito do adormecido, uma entidade que vagava pelos bosques e que poderia ajudá-los. O ritual foi bem sucedido, e o espírito apareceu diante da população. Eu posso acabar com seu sofrimento, mas o preço a se pagar pode ser caro. Sem hesitar, o prefeito aceitou os termos. A maldição foi retirada, mas as consequências foram terríveis. Gilly disse ao senhor que era uma história fascinante, e ele disse que era assim como a maioria das lendas, mas que agora era hora de dormir. Ela acordou quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer dentre as árvores, então agradeceu sua hospitalidade e se aventurou novamente pelos bosques. Depois de andar por algum tempo, ela vê uma trilha meio apagada, repleta de galhos quebrados no caminho. Ela se pergunta para onde leva e começa a segui-la, até se deparar com construções antigas e abandonadas. Ela entra nos limites da cidade e conclui que esse lugar deve ser Neuvia, ou ao menos o que restava dela. Gilly começa a explorar os escombros de uma casa queimada e encontra o medalhão. Fascinada pelo conto que o senhor havia contado, ela pega o caminho em direção ao parque de diversões abandonado dos Bosques Assombrados. Que na verdade não era abandonado, mas o dono percebeu que seria um bom marketing. Ela pergunta ao funcionário se ele sabe algo sobre o medalhão ou a quem pertencia, mas ele diz que, há anos atrás, era um modelo muito comum, mas que hoje em dia não eram mais produzidos. Depois de receber respostas similares de outros funcionários, Gilly começa a se perguntar se existe alguém no fundo dos bosques que poderia saber de algo. Ela decide procurar Sophie, a bruxa do pântano, na esperança de que a mulher tivesse respostas, já que ela vivia nas entranhas dos Bosques Assombrados há muitos anos. Depois do entardecer, Gilly finalmente consegue encontrar o pântano em que a bruxa vivia. Ela bate na porta e entra, um pouco relutante, se apresentando e dizendo que adoraria perguntar algumas coisas. Ela diz que ouviu falar sobre uma cidade amaldiçoada e que imaginou que a Bruna saberia algo sobre isso. Sophie responde irritada que existem vários mitos malucos sobre os bosques. Gilly afirma ser verdade e diz que encontrou a tal cidade. Ela se prepara para perguntar se a família do conto realmente existiu quando Sophie a corta, dizendo para ir embora e que está ocupada. Mas Gilly mostra a ela o medalhão. Sophie o arranca das mãos de Gilly e diz que deveria ter transformado ela em um besouro no momento em que ela interrompeu, e que se ela não sumir dali em 3 segundos, ela vai fazer questão de corrigir isso. Assustada, Gilly corre para fora da cabana e Sophie tranca a porta. Para piorar a situação, começa a chover, e Gilly busca um abrigo. Ela consegue achar uma caverna para ficar até a chuva passar, então ela se senta em uma pedra e acende seu lampião para se aquecer, mas o fogo se apaga quase que instantaneamente, ao mesmo tempo em que o rosnado profundo ecoa. Vagarosamente, Gilly adentra o fundo da caverna numa tentativa de descobrir que tipo de criatura habita aquele lugar, mas ela se assusta após ver a sombra de um ser monstruoso e corre para fora. Ela vai em direção ao pântano de Sophie e começa a bater na porta, desesperada, pedindo para que a bruxa deixe entrar. A bruxa abre a porta de sua cabana, pronta para dar um sermão em Gilly, até que ela dá de cara com a criatura e ambos ficam estáticos olhando um pro outro. Irmão, você está vivo? Sophie pergunta a Bruno, o seu irmão, o que aconteceu naquela noite. Ele diz que se escondeu em uma caverna, mas com medo de provocar ira na população de novo, ele decidiu fazer do esconderijo seu novo lar. Bruno nunca mais havia visto sua família ou voltado para Neuvia. Então, ele pergunta o que aconteceu com Sophie. Ela conta que depois que encontraram a Fala da Terra, ela levou para aquela cabana no pântano, dando a Sophie um baú mágico que teria tudo o que ela precisava para sobreviver e então desapareceu. Que bela proteção. Sophie conta que voltou para Neuvia depois de alguns dias, mas a cidade estava deserta, e que continuou indo lá por semanas, mas que o resultado era sempre o mesmo. Ela voltou lá uma última vez no Halloween, exatamente 1 ano depois do que havia acontecido, e dessa vez a cidade estava repleta de pessoas, mas tinha alguma coisa estranha nelas. Eles faziam seus afazeres diários, mas sem nenhuma interação ou conversa. Ninguém tinha nenhum tipo de expressão. Seus corpos pareciam estar seguindo um movimento específico, e quando acidentalmente esbarrei em alguém, percebi que seus corpos sequer eram físicos. Fiquei acordada a noite toda, debruçada em livros e misturando poções na tentativa de encontrar uma cura, mas quando fui à cidade na manhã seguinte, estava vazia de novo. Desde então, Sophie começou a passar todo o tempo dela trabalhando em uma cura. Ela voltava para Neuvia no Halloween, ano após ano, mas todas as tentativas dela de ajudar a população falharam. Sophie também fala que se soubesse que Bruno estava vivo, ela teria procurado por ele.
Gilly corta a conversa dizendo que isso foi obra do espírito do adormecido e que ele deve ser capaz de reverter a situação. Sophie diz que está trabalhando numa solução há 10 anos e que não tem nada que ela não tenha tentado, mas ela deixa o orgulho de lado e decide que eles devem procurar Hilaire na esperança de que ela possa saber mais sobre essa entidade. No caminho, eles se deparam com uma cobra de 2 cabeças, uma que só fala a verdade e a outra que só fala mentira. Sem tempo para essa baboseira de enigma, Sophie cutuca a cabeça das duas com um galho até que uma diga que não doeu. Quem precisa pensar quando se pode cutucar o problema até que ele se resolva? O grupo finalmente chega até o local em que Hilaire vive e eles explicam a situação. Hilaire diz que eles estão loucos e que não fazem ideia do com que estão lidando e que eles devem voltar para casa antes que se machuquem. Bruno se irrita e tenta atacar Hilaire, mas Sophie os impede. Ele grita dizendo que a fada é poderosa e que ainda assim não faz nada. Deixou Sophie por conta própria por 10 anos, não move um dedo para ajudar Neuvia e sequer quer dar informações para eles. Hilaire fica impressionada em como Sophie conseguiu conter os dois e diz que ela não é tão fraca quanto imaginava. E a bruxa diz que se ela não falar o que sabe, ela vai mostrar o quão forte se tornou. A Farah decide ajudar e conta que apesar de ele ter se tornado um espírito poderoso ao morrer, ele era um cidadão comum em vida. Hilaire diz que ela mesma nunca o viu, mas que habitantes dos bosques tão antigos quanto ela devem saber mais sobre sua história. Frustrado, Bruno diz que no fim ela não ajudou em nada, mas sua irmã conseguiu as informações que precisava. Sophie tem um plano e diz que consegue fazer uma poção para invocar o espírito do adormecido, mas que para isso eles precisariam do nome dele em vida. Eles vão até o cemitério dos Bosques Assombrados e, depois de escavarem vários ossos enterrados e com a ajuda de uma poção de reconhecimento, o grupo consegue descobrir o lugar em que o espírito do adormecido estava enterrado e, consequentemente, seu nome. Com essa informação, Sophie seria capaz de criar uma poção que o invocaria, mas ele teria que habitar o corpo de quem a bebesse. Bruno se voluntaria, já que Gilly não é nem grande e nem forte o suficiente para aguentar uma possessão, e eles poderiam precisar de Sophie para ajudar na cura. Ela fica relutante dizendo que não pode perdê-lo de novo, mas Bruno diz que é o único jeito e pede para que ela confie nele. Bruno bebe a poção até que ele solta abruptamente o vidro e fica com a cabeça baixa. Quando ele levanta, seus olhos estão vermelhos. Por que você me invocou? Sophie diz que quer que ele desfaça a magia que lançou em Neuvia há 10 anos atrás. E o espírito do adormecido diz que assim será, mas que eles devem ir para Neuvia primeiro. No caminho, Sophie fica encarando o medalhão que Gilly havia encontrado, e ela conta que foi um presente de sua mãe. Gilly diz que é um lindo medalhão e que quer conhecer a mãe de Sophie quando tudo voltar ao normal, mas Sophie está receosa dizendo que talvez o plano não funcione. Eles logo chegam em Neuvia. Como era a noite de Halloween, as formas fantasmagóricas da população andavam pela cidade, da mesma forma que Sophie havia descrito. Que o feitiço seja desfeito. Após o espírito do adormecido proferir essas palavras, a aparência translúcida dos neuvianos começava a tomar uma forma física. Em meio à multidão, Sophie finalmente consegue ver sua família depois de tantos anos. A entidade deixa o corpo de Bruno, que cai no chão, mas diz que tá tudo bem. Enquanto os irmãos comemoram, Gilly percebe que a forma monstruosa dos habitantes também tá voltando, mas ainda pior do que antes. Aterrorizada, Sophie corre bosques adentro, deixando Gilly e Bruno serem cercados. No meio da multidão, Bruno consegue ver ao longe um par de olhos dourados brilhando, pertencentes ao mesmo homem que, há 10 anos, havia vendido o elixir que destruiu sua cidade. O comerciante tenta fugir, e Bruno diz que vai segurar a multidão para que Gilly vá atrás dele. Como ela é pequena, ela consegue passar por baixo dos moradores cegos de raiva. Gilly persegue o comerciante até o cemitério, onde ele faz com que algumas lápides ganhem vida e a ataquem, mas ela revida batendo nelas com uma pá. A perseguição continua até que ela o alcance em um sanatório abandonado onde o encurrala. Então Gilly pergunta quem ele de fato é. O comerciante sorri e se apresenta como Crowley, e diz que ela não precisa de nada dele, mas que o que ela procura tá dentro do sanatório. Gilly diz que ele tá mentindo, mas Crowley rebate. Você não se perguntou por que eu a trouxe até aqui? Antes que ela pudesse responder, Gilly ouve alguns gemidos arrastados, e quando olha para trás, vê que alguns zumbis estão se aproximando da entrada. Crowley diz que é melhor decidir rápido, e quando Gilly vira de novo pro homem, ele havia desaparecido. Sem escolha, ela entra no sanatório. Enquanto isso, os neuvianos estão atacando Bruno enquanto o prefeito os incentiva, dizendo que ele foi o culpado por tudo. Mesmo que Bruno seja forte, ele não vai conseguir aguentar por muito mais tempo. Ele corre por uma viela próxima e encontra o caminho para os esgotos da cidade. Eu acho que ainda falta algo nessa poção, mas não sei o que pode ser. Acho que só me resta tentar. Sophie havia voltado para sua cabana e, incessantemente, estava trabalhando numa poção para curar a cidade. Mesmo sentindo que ainda faltava algo, ela não tinha mais tempo. Dentro do sanatório, Gilly encontra alguns papéis antigos dentro do saguão de entrada, pertencentes a uma mulher chamada Lucy. Ela relata que era noite de Halloween e que quase toda a equipe estava em Neuvia para aproveitar, deixando apenas ela, Dr. Valos e o zelador Miles para ficarem de olho nos pacientes. Ela também diz que está feliz porque ela e o Dr. Valos jantaram juntos e que, apesar de não ser um encontro, ela sentia que as coisas estavam caminhando para essa direção. A próxima carta era do dia seguinte.
e Lucy dizia que já era final de tarde e que nenhum funcionário tinha voltado ainda. Ela conta que o Dr. Valos foi para Neuvia tentar encontrar os funcionários, e que voltaria ao anoitecer. A próxima nota era de uma semana depois, onde Lucy dizia que o Dr. Valos voltou contando que Neuvia estava deserta. Lucy relata que eles estavam exaustos e sem tempo para conseguir alimentar, banhar e trocar a roupa de todos os pacientes, além dos tratamentos psiquiátricos. Os pacientes, que estavam presos, começavam a ficar cada vez mais raivosos, e a equipe ficava com cada vez mais medo. O próximo relato era de alguns dias depois, onde Lucy contava que um homem bateu na porta do sanatório e se apresentou como Dr. Edward Alexander, enviado da central de Neupia para ajudá-los. Lucy conta que os pacientes tinham piorado nos últimos dias antes da chegada do Dr. Alexander, mas que ele havia trazido o elixir que iria acalmar os pacientes. Eles misturaram com a comida e tinha funcionado como se fosse um milagre. Lucy elogia o Dr. Alexander, dizendo que ele era incrível e que tinha hipnotizantes olhos dourados. No dia seguinte, o Dr. Alexander a presenteou com uma linda flor violeta que parecia brilhar. Ele a garantiu que aquela flor era mágica e que não precisava nem de água e nem de luz do sol para crescer. Por alguma razão, Gilly sentiu um arrepio com a descrição do tal Dr. Alexander, mas ela volta sua atenção para a flor brilhante. De alguma forma, ela sentia que precisava achá-la. Gilly explora o sanatório, passando por longos corredores e 2 esqueletos, possivelmente do Dr. Valos e do zelador Miles. Passando pelo jardim interno, ela entra em um corredor repleto de celas escancaradas. Mesmo que a equipe estivesse tentando fazer o melhor na época, os pacientes não pareciam estar recebendo o tratamento correto. No final do corredor, Gilly percebe que uma porta tem tanta ferrugem quanto as outras, a ponto de ser quase impossível de abrir. No chão, ela encontra mais uma nota de Lucy, aparentemente a sua última. Ela foi escrita 2 dias depois da última que havia lido. Nessa, Lucy dizia que tinha sido presa pelos pacientes. No dia anterior, o zelador Miles tinha acordado Lucy dizendo que um dos pacientes tinha escapado da cela quando atacou o Dr. Valos, que tinha entrado para o alimentar. Ela imaginou que tivesse sido um erro do doutor, já que os pacientes estavam calmos desde que o Dr. Alexander tinha começado a dar o elixir. Mas o Dr. Valos havia dito que não o via desde a manhã anterior, e consequentemente, os pacientes não tinham recebido a dose diária do elixir. Os 3 procuraram por todos os cantos do sanatório pelo Dr. Alexander e pelo paciente, até que perceberam que várias celas estavam abertas e vazias. Dr. Valos disse que eles precisavam fugir, mas já era tarde demais. Os pacientes os cercaram e os separaram, e ela não sabia o que tinham feito com seus colegas de trabalho. Lucy relata que os pacientes provavelmente fugiram para os bosques assombrados, mas que agora ela estava presa dentro daquela cela, tendo de companhia apenas sua caneta e a flor mágica que o Dr. Alexander tinha dado a ela. E ele fica com o estômago embrulhado, mas sua atenção se volta para uma luz violeta dentro da cela. Se espremendo pelo espaço aberto, ela encontra o esqueleto de Lucy, e em seu peito, uma flor violeta brilhante. Gilly pega a flor e volta para os corredores. Quando ela olha pela janela, ela percebe que os zumbis estão espalhados pelo lado de fora. Então ela aproveita para sair correndo de lá. Na fuga, Gilly tromba com Sophie, que se desculpa por fugir e diz que Gilly estava certa. Eles precisam achar uma forma que seja de curar a maldição. A atenção dela se volta imediatamente para a flor na mão de Gilly, que conta que seguiu Crowley até o sanatório, onde achou a flor. Sophie então se dá conta de que esse era o ingrediente que faltava, e a coloca dentro do frasco que estava levando. Voltando para Neuvia, Sophie diz que elas precisam jogar a poção no poço da cidade, mas são impedidos pelo prefeito, que manda Sophie ir para casa e esquecer Neuvia, então ataca a bruxa. Bruno aparece e joga o prefeito no chão, então Elixir finalmente começa a mostrar os efeitos nele. O prefeito se transforma em uma criatura gigante e monstruosa, e Bruno começa a lutar com ele. Sophie aproveita que a atenção dele se voltou ao seu irmão e o ataca com magia, transformando ele em um mosquitinho. Sophie pede que Bruno beba a poção e ele recusa, dizendo que ele vai ser o último a beber porque precisa consertar o que fez primeiro. Ela vira o frasco no poço da cidade e a população se aproxima. Eles correm para os bosques e conseguem ver que, em vez de seguir eles, as pessoas começaram a beber do poço. Na manhã seguinte, Neuvia finalmente havia voltado ao normal. Quando entram na cidade, a família de Bruno e Sophie vão até eles, felizes em se reencontrarem após tantos anos. Sophie lembra que Bruno também precisa beber da poção para voltar ao normal, mas quando ele bebe, nada acontece. Ela acha que ele deve ter ficado muito tempo sob o efeito do elixir e fica frustrada. Mas Bruno tranquiliza dizendo que tá tudo bem e que já se acostumou com aquela aparência. Edmund diz que seja qual for a aparência de Bruno, ele ainda é seu filho. E que o que importa é que eles estarão juntos de novo. Sophie acaba cortando o momento dizendo que se acostumou a viver sozinha. E que mesmo ele sendo sua família, ela não conseguia mais ver Neuvia como seu lar devido a todas as memórias ruins. Mas que ele poderia visitar ela sempre que quisessem. Ao longe, uma figura observava Sophie se despedindo da família. Então, seus olhos dourados desapareceram na escuridão tão rápido quanto havia aparecido. E então Sophie foi embora, após ver Neuvia salva de uma década de maldição. Agora é hora de dormir, crianças. É melhor não vagar nesses bosques depois do anoitecer. Afinal, quem sabe o que pode estar atrás dos desatentos?
O Conto de Infortúnio é, de longe, uma das minhas histórias preferidas de quando eu era criança. Esse quadrinho foi um plot do Neopets em 2006. Pra quem não lembra ou não sabe, Neopets foi um site muito famoso nos anos 2000. É basicamente um site que vai desde vestir seu bichinho e jogar, até apostar e investir na bolsa de valores. Hoje em dia ele já não tem a fama de antigamente, e nem chama mais a atenção das crianças como nos anos 2000, mas eu ainda tenho muito carinho pelo site, principalmente porque ele é o motivo de eu ter virado artista. Quem conhece Neopets e a história deve ter reparado que eu evitei usar expressões como pet ou falar o nome da espécie deles, e eu fiz isso pensando justamente em quem poderia chegar aqui sem contexto nenhum, já que hoje em dia é difícil explicar o que é um Neopet. Apesar do conto ser relativamente rápido e com resoluções simples, certamente porque foi feito para crianças, eu nunca consegui esquecer essa história mesmo 15 anos depois de ter lido. Principalmente as cartas da luz, que sempre foram a parte que mais ficaram marcadas na minha memória. Acho que meus amigos sabiam que ia ser questão de tempo até eu fazer um vídeo contando essa história, então tá aí. Inclusive eu queria fazer um agradecimento especial pra minha amiga Shanti, que foi quem fez esse desenho lindo da thumbnail. Ela é uma artista incrível que já até inspirou 2 artes do Neopets. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui na descrição e eu recomendo muito dar uma olhada no trabalho dela. Queria fazer um agradecimento também pro Gelineu por disponibilizar os quadrinhos online, já que eles ficaram inacessíveis depois da morte do Flash. Eu também vou deixar na descrição o link dos quadrinhos pra quem quiser ler com calma. E eu vou deixar também o link de 2 servidores do Discord pra quem ficou com vontade de voltar a jogar. Um em inglês, que é o R Neopets, e um em português, que é o Magnetismo Times. A gente se despede aqui, então deixa o like e se inscreve no canal. Nos vemos mês que vem pro próximo vídeo.